isso aí, Ferrete, eu, Dani Francisco, mais uma vez aqui na Dica Embaleme. Hoje eu vou passar uma dica muito legal, aproveitando ainda esse finalzinho de férias, para todo mundo fazer com a molecada. Uma receita que tá bombando já na internet, muita gente tem dúvida como fazer, vamos aprender o passo a passo hoje mesmo. Então a gente vai fazer um bolo de cenoura com brigadeiro no meio da massa, vai ficar um recheio muito gostoso. Todo mundo vai adorar. Então a gente vai precisar para nossa receitinha uma cenoura grande, cortada, 3 ovos e 100 ml de óleo. É o que a gente precisa para iniciar essa receita. Vou colocar a cenoura, os ovos e o óleo no copo do liquidificador. Nós vamos levar isso daqui para bater aproximadamente 5 minutinhos, até ficar uma calda aí bem laranjinha, ok? Vamos lá? Após então 5 minutinhos batendo aqueles ingredientes no liquidificador, nós vamos ter então uma calda, ó. E aqui é bem simples. A gente vai juntar os ingredientes secos. Eu tenho aqui 200 gramas de açúcar refinado, 250 gramas de farinha de trigo e 10 gramas de fermento em pó. Essa aqui é aquela receitinha bem tradicional da vovó, que todo mundo aprende a fazer aí. O primeiro bolo da vida normalmente é um bolo de cenoura, né? Vocês vão gostar muito, uma receita bem legal e moderna agora, né? Porque aqui dentro vai ter brigadeiros. E aqui, pessoal, é só a gente misturar até ficar uma massa bem homogênea. É o que a gente tem aqui. Aqui eu tenho uma assadeira, pode ser essa assadeira que tem o buraco central, pode ser uma assadeira redonda lisa, pode ser retangular, não vai ter problema, tá? Eu passo uma camadinha de margarina e polvilho farinha de trigo aqui pra gente colocar essa massa pra assar. Agora eu venho aqui, distribuo a massa na assadeira. Distribuído a massa, nós vamos fazer então agora os brigadeiros, que é o que vai rechear essa massa aqui antes dela ir ao forno. Uma dica que eu vou dar para vocês hoje é utilizar o brigadeiro pronto da marca Áurea, um brigadeiro muito gostoso. Bem simples, vou abrir aqui, vou untar a minha mão com um pouco de água. E aqui então nós vamos fazer as bolinhas de brigadeiro. Caso vocês optem, pode estar fazendo também um brigadeiro caseiro, com leite condensado e o chocolate em pó e margarina em casa, tá? Vou fazer bolinhas mesmo, do tamanho tradicional do brigadeiro que a gente come. E aqui eu vou ter farinha de trigo, é na onde a gente vai estar empanando os brigadeiros. Nós vamos fazer aqui mais ou menos uns 15 brigadeiros para estar recheando o nosso bolo. Aqui a gente tem então as 15 bolinhas de brigadeiro empanadas na farinha de trigo. Nós vamos pegar essa massa ainda crua que a gente acabou de despejar aqui na assadeira. E nós vamos distribuir os brigadeiros aqui, ó, por ela. E todas essas bolinhas depois vão estar no meio da massa a hora que a gente desenformar esse bolo. É uma delícia, essa receitinha aqui vocês não podem deixar de fazer. Então a gente tem aqui um bolo de cenoura tradicional com bolinhas de brigadeiro que vai entrar no interior da massa e vai virar o recheio dela, vai ficar muito gostoso. Quando a gente começa a bater a massa, é importante que a gente já coloque o forno para ir pré-aquecendo, aproximadamente 200 graus, aí a gente vai assar esse bolo em torno de 35 a 40 minutos. Vamos lá? Aproximadamente 35 minutinhos a gente deixa esse bolo esfriar e aí a gente vai estar desenformando. A gente tem aqui já um assadinho perfeitinho para a gente decorar ele agora. A ideia que eu vou dar de decoração é uma ganache tradicional. Nós vamos utilizar aqui 200 gramas de chocolate meio amargo Mavalério, linha Chocolatier. Vou levar por 1 minutinho no micro-ondas. Após então 1 minuto, a gente tem o nosso chocolate quase derretido. É só a gente ir misturando aqui, que o calor que eu tenho na minha tigela vai ser o suficiente para finalizar o derretimento dele. Vocês vão notar que o chocolate meio amargo da Mavalério, ele tem um brilho muito bonito e uma cremosidade muito legal. Esse chocolate, ele derrete na boca, ele é muito saboroso. E a nossa ganache vai ficar perfeita com ele. Ó, é só misturar então, a gente vai ter aqui o nosso chocolate bem perfeito, bem derretido, lindão.
Agora nós vamos acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. E nós vamos fazer então a famosa ganache de cobertura. Quando eu quero fazer uma ganache para cobrir alguma coisa, eu uso sempre a medida de 1 para 1. Então a gente utilizou 200 gramas de chocolate, colocamos então 200 gramas de creme de leite. Aí a gente tem aquela ganache naquele ponto de cobertura, né, de calda, que ela vai ficar escorrendo ao redor do nosso bolo e ele vai ficar muito apetitoso. Olha só que lindo aqui o ponto dele. Rapidinho a gente conseguiu aqui o ponto, fica uma ganache bem brilhante, muito legal. Vou pegar aqui um cartuchinho de papel manteiga só para ajudar a gente a distribuir a cobertura sobre o nosso bolo. Mas poderia vir diretamente na tigela também, que não teria problema nenhum. Vou cortar a pontinha dele. E aqui nós vamos pegar então o nosso bolo e vamos distribuir a calda aqui em cima. Eu quero que essa caldinha aqui dê aquela sensação de escorrendo, né? Então o que eu faço? Coloco a calda e aí é só a gente ir dando batidinhas e a nossa calda vai ficando mais lisinha e ela vai se escorrendo por todo o nosso bolo. E isso vai dar aquela sensação de muito apetitoso. Para finalizar a decoração do nosso bolo, nós vamos vir então com brigadeiros, o mesmo brigadeiro que a gente colocou no recheio, agora nós enrolamos e passamos no granulado então macio. E aí é só distribuir aqui em cima, fica muito lindo o nosso bolo, extremamente gostoso. Bom, a nossa receitinha hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser aprender mais aqui na Embaleme, nós temos curso quase todos os dias. É só agendar pelo telefone 3571-3311. Pode visitar a nossa página no Facebook e todos os ingredientes que nós utilizamos em aula hoje, vocês vão encontrar aqui na Embaleme. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a Dica Embaleme de hoje. Obrigada e até logo!